Paz do Senhor, igreja. Surpresa, não mereço, né? Eu sentei ali, meu Deus, saudade da minha igreja. Eu gostaria de dizer para os irmãos que, primeiro, quero agradecer, né? As orações, porque eu tenho descoberto que nós somos sobreviventes. O crente, ele vive, sobrevive e vence neste mundo, nesta vida, na jornada cristã, graças às orações, irmãos, que têm nos sustentado. E aprendi a receber e também agradecer orações. Por onde a gente passa, as pessoas pedem também oração para nós, mas nós também precisamos, não é verdade? Então, eu gostaria de deixar um versículo com os irmãos. Gênesis 5, 23, 24, diz assim: ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Tem uma canção assim, bem de infância mesmo, que a gente cantava, né? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Também como Enoque, eu quero andar, tal qual Enoque andou. Interessante que isso tem sido uma verdade na nossa vida. E lá em casa, todas as vezes que eu ia para o meu trabalho durante o dia, né, eu orava: Senhor, vai comigo. Porque quem trabalha com crianças especiais, ou quem trabalha com crianças, adolescentes, em geral, você precisa estar sempre sorridente, alegre. E muitas vezes a gente não está, né, com aquela bola toda. E eu falei: Senhor, vai comigo. E muitos desses dias eu ia orando e eu dizia para Deus: eu vou te adorar, Senhor. E eu subia a serra adorando ao Senhor no ônibus. E no final daquele ano, eu creio que o testemunho falou mais que palavras, irmãos. Uma colega disse para mim: Mara, muitos me chamam de Mara, né, na rede pública. Mara, teve algumas situações, alguns dias, que eu vi o seu rosto brilhar. Irmãs, quem sou eu para falar isso aqui? Mas eu quero só dizer para vocês, porque vocês são espirituais, e vocês vão entender o que eu estou falando. E algumas vezes, parecia até que você estava flutuando, andando nas nuvens. Aí eu olhei para minha colega e disse assim: cara colega, né? Muitos desses dias eu vim orando. E as lutas que eu atravessei, passei ao longo desses 1 ano e meio, eram muito fortes. Porém, eu pedi ao Deus que estivesse comigo e me fizesse andar acima dos problemas. E eu disse para ela: olha, eu realmente sinto que Deus me fez andar acima dos problemas e das dificuldades. E que o Senhor tem me dado vitórias por onde eu tenho passado, irmãos. E eu creio que a igreja, as orações dos santos, elas vão reverberar, né? E eu tenho aprendido que andar com Deus é mais do que também ler a Bíblia, ir à igreja, me santificar, é estar conectada com o Pai. E assim, irmãos, eu creio que a vida de Enoque foi bem diferenciada. Eu acredito que muitas pessoas viram o rosto dele, viram Deus na vida dele. E eu agradeço a Deus porque Ele me sustentou tremendamente. Houve momentos, noites, madrugadas, tardes que eu pensava que estava por um fio. Mas o Senhor nos deu a vitória, irmãos. Assim como Enoque andou com Deus, irmãos. Quantas pessoas aqui viveram muitos anos, né? A gente
faz isso para viver até 80, 90, admira. As pessoas viviam até 900, 800, 700. E quando chega na vez de Enoque, diz assim, ele viveu 360, menos que os outros. Porém, é o único que a Bíblia fala, ele andou com Deus. E mais, Deus para si o tomou, Deus o arrebatou. E quando eu ouvi essa palavra, eu pensei, essa palavra é muito forte, Ricardo. Falei para o meu esposo, é muito forte. Mais do que andar com Deus é ser dele. As pessoas vão ver Deus na sua vida. E elas vão reconhecer. Crianças que vinham para nós e que o nosso supervisor dizia assim, professora Mara, se prepara. Nós fizemos de tudo, mas essa vaga a gente teve que abrir, porque a mãe precisa muito. Eu falei, ok, pode mandar. Mas tem uma coisa, ele é não verbal, ele não fala. Eu disse, amém. Se você precisar, a gente está aqui para te ajudar. E eu disse, Senhor, tranquilo, eu vou orar. E eu fiquei orando e falei, Senhor, vai ser uma alegria receber esse menino. Vai ser com muito prazer que eu vou abraçar ele. Porque o Senhor tem me ensinado e me preparado. E o que eu não estou preparado, o Senhor vai me preparar. Irmãos, ele era maior que eu e só tinha 12 anos. Era bem ruivo, muito carinhoso. Um autista não verbal. E aí, Deus fez coisas tão tremendas, que ao longo do ano, ninguém mais reconhecia aquele menino. E diziam assim, o que você fez? E a mãe agradecendo, eu falei, não, agradece a mim não, sabe por quê? Deus é tremendo e ama muito o seu filho. Ama muito o seu filho. E ele saiu dali falando muitas palavras, se comunicando muito bem, até melhor do que muitos que eram ditos, né? Deus é tremendo e maravilhoso. Nunca negue o que Deus manda para você. E não se envergonhe do seu chamado. Porque cargos, dons, são para a glória de Deus. Mas as nossas habilidades também. Muitas pessoas não se envergonham, né? Mas no magistério, eu aprendi que não é só o financeiro. É quando você coloca ao Senhor cada aluno como se fosse seu filho. Cada criança ali no AEE, na sala de recursos, como se fosse seu filho. E aí eu fiquei pensando, como eu trato a minha filha, como eu gostaria que ela fosse tratada e amada, e bem tratada e bem orientada. Senhor, usa-me. Irmãos, Deus foi tremendo. Deus foi maravilhoso esse ano todo. E graças a Deus eu estou conseguindo agora ir à igreja, ao Bandeirantes, a congregação mais perto de casa, aqui também. Porque Deus tem feito coisas grandes. E ninguém vai ficar refém por muito tempo dos seus problemas. Porque uma hora mais cedo ou mais tarde, Deus ele traz a solução. Então eu quero agradecer. Eu peço desculpas pela emoção, mas eu agradeço muitas orações. E esse é meu breve testemunho. Eu espero ter colaborado com alguma coisa. Eu sei que o Espírito Santo está falando aí no seu coração e no meu. Amém?